Às vezes acontece sem ninguém perceber. Do nada, um casal que nem era o foco principal começa a chamar mais atenção que os protagonistas. E o mais curioso é que quase sempre são justamente esses casais fora da rota que quebram a estrutura da história e conquistam o público com uma força inesperada. Se você quer relembrar alguns dos maiores casos de duplas que roubaram a novela para elas, vem comigo no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você acredita que um casal que toma o holofote merece torcida, espaço e respeito, esse vídeo é para você. Aproveita para deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa sempre que tiver novidade por aqui. É uma forma simples e carinhosa de ajudar a nossa comunidade a crescer. O tema de hoje são aqueles casais que viram ladrões de cena sem pedir permissão. Eles aparecem ali discretos com um propósito bem pontual, mas basta um pequeno movimento da história e pronto, o público já está mais envolvido na trama deles do que na dos protagonistas. E o assunto não poderia ser mais oportuno agora que o SBT voltou a exibir Esmeralda, clássico de 1997, com Letícia Calderon e Fernando Colunga, reacendendo debates sobre como algumas histórias paralelas conseguem dominar uma novela inteira. Embora Esmeralda e José Armando tenham sua própria torcida, nós já fizemos um programa inteirinho explicando por que esse casal divide tantas opiniões. Tem, inclusive, uma boa parcela do público que acha que eles nem deveriam terminar juntos. E é justamente nessa novela que, para mim, está o maior exemplo de casal que sequestra a atenção do público. Os embaixadores oficiais dos casais ladrões de cena. Adrian e Graziella, vividos por Alejandro Ruiz e Nora Salinas, que entregam uma força dramática e uma química tão poderosa que acabam se tornando um dos elementos mais marcantes da produção de Salvador Mejía. Na trama, a Graziella é apresentada como a noiva do José Armando, apostando tudo num casamento que, para a mãe dela, é a única saída para fugir da ruína. Mas desde o começo fica claro que a Graziella não está exatamente apaixonada pelo noivo. Ela se move sempre sob as ordens da mãe, interpretada pela maravilhosa e sempre exagerada Laura Zapata, que vive na base do faça isso, diga aquilo, empurrando a pobre da filha para um destino que parece mais dela do que da própria Graziella. Quando as duas vão morar temporariamente na fazenda da família Penha Real, Graziella fica deslocada, cansada e sem ter o que fazer. É aí que ela cruza com o Adrian, um dos peões do lugar. E esse primeiro encontro já é um choque de realidade delicioso de assistir. De um lado, uma jovem mimada, acostumada ao conforto da cidade e irritada por ter sido arrancada da vida urbana. Do outro, um homem simples, íntegro, orgulhoso da própria origem e pouco disposto a abaixar a cabeça para quem quer que seja. A implicância entre os dois nasce na hora. A relação rapidamente vira um romance turbulento, cheio de beijos impulsivos, brigas inflamadas e encontros escondidos. É aquele tipo de história que vive no limite do querem, mas não podem. E talvez justamente por isso seja tão forte e tão fácil roubar atenção. O amor deles é mais humano do que o romance idealizado dos protagonistas. A Graziella alterna momentos de crueldade e vulnerabilidade, atormentada pela diferença social e pela ideia de que um futuro ao lado de um peão não é a coisa mais viável do mundo. E conforme os capítulos avançam, o público vai percebendo que esse amor está caminhando para um desfecho difícil. E o final realmente fica gravado na memória. Graziella, consumida por um sentimento que já ultrapassou qualquer racionalidade,
continua insistindo em ficar com Adrian, mesmo quando ele entende que aquilo não tem futuro. Ela se entrega a uma tristeza profunda, negligencia a própria saúde, perde a vontade de viver, até chegar a uma das cenas mais marcantes da televisão mexicana. É o momento em que ela, simbolicamente, morre de amor nos braços dele. Uma cena trágica, intensa e inesquecível. Por ser tão poderosa, fica quase impossível imaginar a novela oferecendo outro caminho para esse casal. Mesmo assim, obviamente, muita gente não gostou do final e achou o destino da Graziella muito cruel e injusto. Parte disso também tem a ver com o surgimento de outra personagem para fazer par com o Adrian e ser uma rival de amores da Graziella. Ela era uma moça pobre, simples, a típica moça ideal para o Adrian. Mas como a atriz não tinha presença nem carisma suficiente, ficou complicado torcer por esse casal alternativo, até porque naquele ponto da novela, os espectadores já estavam completamente envolvidos por Adrian e Graziella. Eles haviam tomado conta da novela. Roubo de cena, feito e concluído com sucesso. E eu tenho quase certeza de que em Amar estamos vendo algo parecido acontecer. A novela até tem Eva Cedenho e David Cepeda como protagonistas, mas para muita gente o romance entre a Estrela e o Fabián é correto, simpático e só. É bonitinho, mas não mexe com ninguém a ponto de gerar comoção. Enquanto isso, uma história paralela vai crescendo de uma maneira muito mais envolvente. Gabriel, interpretado pelo ator Pedro Moreno, é o melhor amigo do protagonista e um pescador dedicado ao filho e ao trabalho. Num dia comum no mar, ele encontra uma mulher à deriva e a leva de volta à costa. Lá, descobre que ela perdeu totalmente a memória. A figura dela é tão diferente do restante da vila que o filho do Gabriel, com a maior naturalidade do mundo, a apelida de Sereia. Batizada como Marina, ela rapidamente ganha a simpatia geral. Todo mundo quer ajudar, entender quem ela é, descobrir seu passado. Todo mundo. Menos a Brisa. A noiva do Gabriel entra em total desespero e se esforça ao máximo para garantir o casamento antes que qualquer coisa aconteça. Eu acho ótimo como ela insiste em chamar a Marina de náufraga, quase transformando o apelido em uma marca registrada. Mas por mais que ela tente controlar tudo, a aproximação entre a Marina e o Gabriel cresce de forma silenciosa e inevitável, até os dois finalmente admitirem o sentimento. E esse arco é muito mais magnético do que parece à primeira vista. Existe um charme misterioso na história, a amnésia, os sinais que apontam para um passado desconhecido, a sensação de que cada fragmento pode revelar algo surpreendente. Tudo isso faz com que essa trama paralela brilhe mais forte que o romance principal. Enquanto Estrela e Fabián seguem um caminho clássico, Marina e Gabriel oferecem um enredo imprevisível, cheio de possibilidades, e isso, para quem assiste, é irresistível. O pessoal um pouquinho mais velho deve lembrar com carinho da novela Primeiro Amor a Mil por Hora, produzida no ano 2000 e protagonizada por Anaí e Kuno Becker. Eles davam vida aos mocinhos Giovanna e Leon, um casal marcado por uma história bastante dramática com muitas idas e vindas amorosas, num enredo muito valorizado pela presença de um vilão muito marcante que aprontava poucas e boas para separar os dois. Mas tinha um romance paralelo disputando a atenção com o casalzinho. A melhor amiga da Giovanna era a Marina, interpretada pela Anna Laevska em seu primeiro papel importante na TV. A Marina era a típica adolescente problemática porque, apesar dela não ter nenhuma privação econômica, era muito ressentida pela falta de atenção dos pais, totalmente voltados para suas carreiras profissionais. Aí, ela desconta os problemas dela em hábitos alimentares péssimos que causam bulimia. Mas calma, vai surgir algo de legal para Marina. Só que ela nem vai se dar conta. O Rafael, vivido pelo ator Valentino Lanús,
era um enteado que o pai da Marina tinha de um primeiro casamento e que vai passar uma temporada na casa dela. Só que eu acho que até por essa relação meio de irmãos, a Marina teima em bater de frente com ele, o que causa um monte de brigas. Mas adivinha um mega spoiler? Os dois estão apaixonados um pelo outro. Só que a personagem da Anna Laevska era tão irritante quanto ela foi em A Madrasta e vivia destratando o cara e praticamente toda vez ela era quem empurrava o moço para as rivais. Tem uma parte da novela, inclusive, que o Rafael chega a se interessar pela Giovanna, de tanto fora que toma da Marina. Só que o público ficou altamente ligado nessa história e na expectativa para o final feliz dos dois. Aqui eu acredito que a história principal da Giovanna tinha um excesso de drama, e o público acabou cativado mais por essa trama que tinha mais humor e outra vez na fórmula de inimigos que se amam em segredo. O casal fez tanto, mas tanto sucesso, que os dois foram anunciados no elenco de uma das tramas juvenis seguintes que a Televisa ia produzir, que foi A Vida é um Jogo, que teve uma rápida passagem pelo SBT. Mas, para frustração geral, eles não vieram como par romântico, já que o Valentino Lanús era o protagonista ao lado de um lançamento bastante sem carisma chamado Sara Maldonado. Agora eu queria entrar em um tipo de novela que praticamente trabalha com dois casais protagonistas ao mesmo tempo, o que deixa ainda mais divertida essa disputa sobre quem rouba a cena de quem. E o melhor exemplo disso é Amores Verdadeiros, novela de 2012, estrelada por Érica Buenfil, Eduardo Yanez, Sebastián Rulli e Eissa González. A história gira em torno de uma mãe e uma filha milionárias que acabam contratando dois guarda-costas. E aí começa o caos amoroso, porque tanto a mãe quanto a filha vão se envolver com esses profissionais. De um lado, a gente tem a Vitória, interpretada pela Érica Buenfil, uma empresária poderosa, bem resolvida, mas presa a um casamento completamente desgastado com um homem que vive traindo ela. É nesse contexto que entra o personagem do Eduardo Yanez, responsável pela segurança dela. Eles passam capítulos e mais capítulos naquele sentimento reprimido, fingindo que não sentem nada, até finalmente admitirem a atração que cresce entre os dois. Até porque os dois são casados, e dar esse passo é o grande conflito deles. Por ser o casal mais adulto, essa era considerada a trama principal da novela. Só que, do outro lado, vinha o que o público passou a chamar de protagonismo juvenil. Essa parte fica nas mãos da Eissa González no papel da Nick, filha da Vitória, uma jovem mimada, cheia de atitude, uma patricinha divertida que, de repente, precisa conviver com um guarda-costas que ela simplesmente não suporta no começo. Mas é claro que essa implicância vira romance. O personagem do Sebastián Rulli é aquele cara correto que leva o trabalho muito a sério, vive no pé dela e isso gera todo tipo de confusão. E o curioso é que a novela realmente entrega dois romances pensados para públicos diferentes. De um lado, um amor mais maduro, cheio de obstáculos reais. Do outro, uma história leve, impulsiva, cheia de química e energia juvenil. E aí fica a pergunta que divide os fãs até hoje. Qual desses dois é o seu favorito? E para fechar o programa de hoje, eu vou me aventurar num verdadeiro vespeiro chamado Rebelde. A novela foi exibida entre 2004 e 2006 e virou um fenômeno internacional, liderado por Anaí, Alfonso Herrera, Dulce Maria e Christopher Uckerman. E o mais interessante é que Rebelde trabalha com dois casais principais que seguem a mesma lógica do amor e ódio, aquela fórmula que o público ama acompanhar. O primeiro casal é Mia e Miguel. A Mia é uma autêntica patricinha de uma escola classe alta, enquanto o Miguel chega ao Elite Way School como bolsista. Desde o começo, a relação dos dois solta faísca, até porque o Miguel tem um plano de vingança envolvendo o pai dela. E para completar, justamente o próprio pai da Mia manda o Miguel vigiar a filha, já que ela é rebelde até o último fio do cabelo. É claro que isso vira um prato cheio para cenas de briga, implicância, tensão
e, eventualmente, romance. Aos poucos, eles param de fingir e admitem que estão apaixonados, mesmo que tudo ao redor pareça dizer o contrário. Do outro lado, o segundo casal é Roberta e Diego. A Roberta é filha de uma grande cantora e tem aquela atitude debochada, provocadora e completamente antissistema. Ela enxerga em Diego a vítima perfeita para cutucar, já que ele é filho de um político e representa justamente tudo aquilo que ela rejeita. Só que o Diego também tem uma implicância aberta com ela, e os dois passam a novela inteira aprontando um contra o outro. Só que por trás dessa guerra declarada, existe uma atração enorme que os dois tentam esconder, mesmo que escape o tempo inteiro. Rebelde foi uma novela longuíssima e viveu várias reviravoltas do protagonismo, não só entre esses dois casais, mas com outros personagens também. Ainda assim, Mia e Miguel e Roberta e Diego formam os dois pilares românticos da história. E aí fica a pergunta inevitável para quem assistiu: qual desses dois casais é o seu favorito? E é isso, gente. Casais que roubam a cena sempre existiram e continuam fazendo a festa dos fãs de novela até hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo qual casal você acha que merecia aparecer nessa lista e se inscreve para não perder os próximos programas. Até o próximo Almanac Latino.